Jesus e a mulher do fluxo de sangue. Na cidade de Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, aconteceu um dos fatos mais mencionados em todo o Novo Testamento no ministério de curas e de milagres da pessoa do Senhor Jesus. Inicialmente, devemos entender que Jesus nasceu na cidade de Belém, que pertencia originalmente na formação da nação de Israel, a tribo de Judá, cuja cidade tem por significado casa de pão. Ele teve sua infância e juventude desenvolvida na cidade de Nazaré, após o retorno da terra do Egito, para onde José e Maria se refugiaram, na época em que o rei Herodes intentou matar todas as crianças, de 2 anos para baixo, com o objetivo de ceifar a vida de Jesus, ainda na sua tenra idade. Nazaré tem por significado consagrar-se a Deus. Por fim, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 13, Jesus mudou-se para as regiões marítimas da cidade de Cafarnaum, que tem por significado Cafar, igual a consolação, e Naum, igual a vila ou casa. Então significando casa da consolação. Naquele lugar, em Cafarnaum, Jesus foi recepcionado pela pessoa de Jairo, ao retornar das cercanias da região de Gadara. Conforme o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versos 21 ao 23, o qual, ao avistá-lo, manifestou todo um sentimento de rendição, prostrando aos pés do Senhor Jesus, tudo isto diante de outras pessoas que ali se encontravam, não se importando com sua posição de destaque. A primeira coisa que devemos entender é que, ao invés de buscar a honra e a dignidade pessoal, Jairo fez justamente o contrário dos demais religiosos da época, principalmente os fariseus, os quais faziam justamente isso, viviam buscando o reconhecimento das pessoas. E foram por este motivo classificados por Jesus como hipócritas, ou seja, aqueles que não praticam as suas próprias palavras, e não viviam aquilo que eles mesmos pregavam. Assim sendo, Jairo honrou a pessoa de Jesus com a mesma honra que se prestavam aos ungidos do Senhor, tais quais o rei Davi e o rei Salomão. Manifestando tamanha fé e adoração a Jesus, Jairo pediu que lhe acompanhasse até a sua casa, onde sua filha de 12 anos de idade estava padecendo de uma grave enfermidade. No caminho da casa de Jairo, no meio do percurso, surgiu uma mulher, a qual padecia de uma hemorragia, nos costumes das mulheres, já fazia 12 anos, e que por este motivo, havia despendido todos os seus bens, antes indo a pior. Devemos entender que, a enfermidade a qual havia cometido aquela mulher, estava devidamente registrada no livro de Levítico, no capítulo 15, no verso 25, o qual declara assim: Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias que durar o seu fluxo, será imunda, como nos dias da sua separação. A pessoa cometida por esse fluxo de sangue deveria buscar o sacerdote, se porventura viesse a perceber o estancamento do fluxo, com a devida paralisação do sangue. Para tanto, deveria também ser apresentada uma oferta ao Senhor, que consistia no texto descrito em Levítico 15, dos versos 28 ao 30. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E, ao 8º dia, tomará 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação, do fluxo da sua imundícia, perante o Senhor. Bem, pensemos assim: Jesus é o sacrifício perfeito pelos pecados dos homens. Ele é a fonte genuína das águas vivas, o manancial eterno de Deus, do Salmo 46, versos 4 e 5, e do Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38. O Senhor é a raiz de Davi, proveniente do tronco de Jessé, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 1. Sobre a pessoa de Jesus, repousou o Espírito do Senhor, em forma corpórea, como uma pomba, conforme o texto de Lucas, capítulo 3, verso 22, que declara assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado,
em time com prazo. Assim como um leproso tinha necessidade de se apresentar ao sacerdote para se verificar a presença da doença ou o seu desaparecimento mediante uma cura, assim também, uma mulher, ao manifestar um período superior ao normal do seu fluxo menstrual, e ao ser sanada tal situação, essa também deveria se apresentar diante de um sacerdote. Diante dessas informações, devemos entender o seguinte: o Senhor Jesus é o instrumento perfeito de Deus para a cura do homem, tanto do corpo quanto da alma. Muitos pregadores atribuem a cura da mulher do fluxo de sangue ao fato dela supostamente ter tocado em uma parte da vestimenta de Jesus que representaria a sua santidade, conforme descrito no texto do livro de Números, capítulo 15, dos versos 38 ao 40. Contudo, essa parte da indumentária não ficaria nas orlas das vestes do Senhor, mas sim, tal peça permanecia nas proximidades da região lombar. Então, podemos concluir que a mulher seguramente tocou na orla das vestes do Senhor Jesus, ou seja, na parte inferior da indumentária, segundo o texto bíblico descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 20, o qual diz da seguinte maneira: E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Mas, para que possamos entender a motivação da cura da mulher do fluxo de sangue, além da sua fé manifestada, na sua atitude de se empenhar em fazer aquilo que até as forças do seu corpo não cooperavam, e assim mesmo não atinando para a sua própria fraqueza, e nem para os prováveis olhares de reprovação das pessoas, que ao reconhecerem aquela mulher e a considerarem imunda e proibida de estar naquele lugar, prosseguiu no seu intento de tocar em Jesus. Para finalizarmos esse vídeo, vamos entender que o texto do Salmo 133, nos versos 2 e 3, declaram assim: É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Jesus é sem dúvidas o sacrifício de paz ofertado ao Deus eterno de Levítico capítulo 3 verso 3 e propiciado pelo próprio Senhor da vida, conforme João 3 verso 16. Sobre ele estavam os 3 ministérios, sobre os quais havia necessidade da unção com óleo, que representa a presença do Espírito de Deus. Esses 3 ministérios, os ofícios de sacerdote, de profeta e de rei, fazem com que, sobre a pessoa de Jesus, tivesse as 3 dimensões do poder de Deus, quais sejam: óleo sobre a cabeça, ministério sacerdotal, ação sobre o pensamento do homem, sendo a iluminação do Espírito de Deus sobre a mente e o espírito do homem. Tal unção traz a revelação ortodoxa da Palavra de Deus e a compreensão das Escrituras conforme o texto de 1 Coríntios 2, dos versos 10 a 13, e Provérbios 1, verso 23. Óleo sobre a barba, ministério profético. A barba de um judeu desce até a altura do tórax, lineando com a altura do coração, representando a ação de Deus sobre o coração do homem, a fim de realizar a regeneração dos sentimentos da pessoa. Tal unção ministra o arrependimento de atos passados e presentes, e com isso manifesta uma novidade de caráter, bem como a revelação dos acontecimentos futuros, que sobem ao coração do homem pelo esclarecimento do Espírito Santo. Jeremias 33, verso 3, 1 Coríntios 2, verso 9. Óleo sobre a orla das vestes, ministério real. Ação sobre as atitudes, sobre a caminhada do homem, tanto na maneira de agir, quanto aos comportamentos, tornando-os condizentes com a vontade de Deus. E ação sobre o corpo, nas curas e nos milagres, no poder da ação do Senhor de retificar o corpo do ser humano. O mesmo exercício de misericórdia realizado pelos reis, os quais perdoavam dívidas e práticas contrárias às leis do reino. Quando alguém se prostrava diante da autoridade real para lhe suplicar clemência. Desta maneira, a mulher do fluxo de sangue tocou justamente na orla das vestes de Jesus, o local da unção sobre o corpo do ser humano, sobre suas atitudes, maneira de agir, compreensão das coisas e sobre a saúde das pessoas.
Assim como os súditos, nas monarquias muitas das vezes, encontravam misericórdia diante do rei, ela também encontrou o favor e a graça diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus.